Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Marília, tudo bem? Tudo bem. Fernanda, estamos a postos aí para a gravação? Acredito que sim. Então, nós vamos dar o bom dia a todos. Nós daremos sequência ao nosso curso de leucemia mieloide aguda, onde a abordagem hoje será o diagnóstico. Nós teremos a Marília, que é a nossa residente do segundo ano. Marília, por favor, fique à vontade. Certo. Bom dia a todos. Meu nome é Marília Bringel, sou residente do segundo ano do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Walter Cantídio e abordarei o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Essa é a segunda aula do Simpósio de Hematologia do hospital, que é composto por 8 aulas. Na semana passada falamos de epidemiologia, hoje o diagnóstico de uma forma geral, e na semana que vem vamos falar especificamente dos exames laboratoriais, frisando a imunofenotipagem e a citogenética. Em seguida, será abordado o tratamento convencional, seguido pelo uso da DRM, transplante de células-tronco hematopoética, uso de antibióticos e a terapia celular. Como foi abordado na semana passada, a leucemia mieloide aguda ela é mais prevalente em adultos e idosos, com uma média de diagnóstico de 65 anos, e esse avançar da idade também está relacionado ao aumento da mortalidade. Ela é caracterizada por proliferação clonal de precursores mieloides, dificultando assim a diferenciação dessas células e levando a um acúmulo de blastos, que são as células iniciais, ainda não diferenciadas, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico e até mesmo nos tecidos. Marília, desculpe interromper, mas que não estava passando, acho que é isso mesmo, né? Está correto, né? Isso. Obrigado. Houve um grande avanço no conhecimento sobre leucemia mieloide aguda nas últimas décadas. Hoje há um grande conhecimento sobre anormalidades genômicas que serão abordadas adiante, que auxiliam no diagnóstico e na classificação de risco dos pacientes, assim como atualmente temos uma maior acessibilidade ao exame, como a citometria de fluxo, em que nós temos acesso à doença residual mínima, que também auxilia no diagnóstico e também é utilizado como critério de resposta na avaliação da doença. E temos grandes avanços nas modalidades terapêuticas. Atualmente existem drogas-alvos que previamente não estavam disponíveis e também uma maior acessibilidade ao transplante de células-tronco hematopoéticas que aumentam a sobrevida desses pacientes com leucemia mieloide aguda. Falando sobre o diagnóstico especificamente, existe uma tríade importante para que ele seja feito de forma rápida e acurada. Inicialmente, como em todas as doenças, deve ser coletada uma história clínica e um exame físico minucioso desses pacientes, lembrando, como o próprio nome já diz, que é uma doença aguda, então o diagnóstico deve ser rápido e os pacientes devem ser transferidos para serviços especializados, onde eles terão acesso a métodos laboratoriais, não apenas o hemograma, como o sangue periférico, que inicialmente já vão levantar a suspeita da doença, mas também poderão realizar exames de medula, como o mielograma e imunofenotipagem, que serão de extrema importância para o diagnóstico precoce. E alguns pacientes necessitam de testes adicionais, como exames de imagem e estudo do líquor, em casos específicos e naqueles que vão ter alterações no exame físico também, como eu vou falar. Para falar sobre o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, devemos lembrar da hematopoiese normal. Inicialmente, nós temos uma célula-tronco multipotente e ela vai se diferenciar no progenitor mieloide e no progenitor linfóide. Esse progenitor mieloide vai se diferenciar dando origem às plaquetas, aos eritrócitos e aos granulócitos e monócitos. Quando há uma parada nessa diferenciação, com uma proliferação clonal dos progenitores mieloides, haverá um retardo, nessa diferenciação dessas células, e dessa forma nós vamos ter
um paciente que se apresenta com pancitopenia. Como ele vai ter uma queda dessas hemácias da hemoglobina, ele vai se apresentar com síndrome anêmica, e esse é um dos principais sintomas relatados pelos pacientes, e um dos primeiros, com fadiga, palidez cutânea e mucosa, dispneia em estágios mais avançados e dores em membros inferiores. Alguns deles vão se apresentar também com síndrome hemorrágica, petequias no corpo, equimoses, sangramento nasal bilateral, que são epistaxe, menorragia, sangramento gengival e, em alguns casos mais catastróficos, até sangramento no sistema nervoso central. Pacientes que se apresentam com síndrome hemorrágica devem sempre levar a suspeita para um subtipo específico de leucemia mieloide aguda, que é a leucemia promielocítica, e ela deve ser tratada, inclusive, como uma emergência e até em vaga zero. Se esse paciente se encontra em um posto de saúde, em uma UPA, ou até mesmo em outros hospitais, eles devem ser rapidamente levados a um centro especializado para começar a terapêutica específica, entre eles o ATRA. E são pacientes que vão estar predispostos a infecções, com neutropenia grave, e no geral o primeiro sinal vai ser febre. Outras alterações na história e exame físico que vão ser vistos são hiporexia com perda ponderal, devido à liberação de citocinas, também hepatosplenomegalia, linfadenopatia idoóssea, apesar de que essas alterações sejam mais comuns na LLA, também podem estar presentes na LMA por expansão medular e também por expansão dessas células nesses órgãos. A leucostase pode ser uma apresentação inicial, geralmente são pacientes que têm mais de 100, 200 mil leucócitos. Isso também é considerado uma emergência da hematologia, e esses pacientes devem ser rapidamente leucorreduzidos, utilizando para isso quimioterapia, hidroxiureia ou até mesmo leucaférese. A CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, também pode estar presente e geralmente vai ser naqueles pacientes que vão ter a leucemia promielocítica aguda, que, como eu falei anteriormente, é uma situação bem catastrófica. Eles têm que fazer exames mais de 2 vezes ou mais ao dia e ter o suporte transfusional adequado, assim como uma terapêutica com o ATRA e quimioterápicos. Infiltração cutânea. Alguns pacientes, principalmente se vão ter a leucemia mielomonocítica, podem ter essa alteração no exame físico, em que eles vão ter hiperplasia gengival, é uma característica bem comum dos pacientes, e a leucemia cutis, que é essa infiltração na pele, até com nodulações no subcutâneo. Sobre os métodos laboratoriais, os principais são hemograma com sangue periférico, que é o primeiro exame a ser realizado nos pacientes e analisado. Em seguida, o mielograma com imunofenotipagem e citogenética, e hoje em dia eles estão amplamente disponíveis nos serviços de hematologia de todo o Brasil. E em alguns casos é necessário até fazer uma biópsia de medula óssea. Falando sobre hemograma completo e bioquímica. No geral, os pacientes vão se apresentar com uma pancitopenia funcional. Na verdade, eles têm uma leucocitose na maioria das vezes, mas esses neutrófilos eles não são funcionantes e são à custa de blastos. Então, funcionalmente, eles se apresentam como pancitopênicos, né, com uma predisposição a infecções, a síndromes hemorrágicas e uma anemia. Também podem ter hiperuricemia devido ao alto turnover celular e alterações eletrolíticas, principalmente quando eles vão ter síndrome de lício tumoral. A OMS considera o diagnóstico de leucemia mieloide aguda um percentual de blastos de maior ou igual a 20%, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea, mas existem exceções em pacientes que apresentam algumas alterações citogenéticas específicas que eu falarei também adiante. Sobre os exames de medula, um dos principais é o mielograma, é o primeiro que deve ser realizado. Ele é feito na crista ilíaca póstero superior, também pode ser feito em alguns casos até anteriormente, em que você passa com uma agulha pelo osso cortical esponjoso e chega até a medula óssea. Neste exame é necessário apenas algumas gotas de sangue e vai ser feito em seguida uma lâmina e analisado.
Aqui eu botei uma foto até do nosso residente fazendo o exame, aqui no nosso hospital. É um exame que nos adultos ele é tranquilo, é feito com anestesia local, e os pacientes, no geral, não reclamam, é um exame que não tem nenhum risco adicional. Inicialmente é feita a anestesia da pele subcutânea do periósteo, aspiração do conteúdo sanguinolento com as espículas, são realizadas as lâminas e analisada a celularidade e a morfologia dessas células. Aqui nós temos uma foto, né, de uma série de mielogramas feitos no serviço do EMOS pelos residentes. Vamos analisar a morfologia dessas células, vão ser vistos diversos precursores mieloides e os blastos. Os blastos são células com uma alta relação nucleocitoplasmática, azurófilos e que vão ter sombras de nucleolo, que são essas regiões apontadas pela seta. Na leucemia mieloide aguda, vai chamar a atenção a presença dos bastonetes de Auer, que são essas células presentes no citoplasma e que no hemograma, muitas vezes, não vem já o diagnóstico, mas nas observações, os bioquímicos deixam, né, claro que foram vistos bastonetes de Auer, e isso deve chamar bastante a atenção dos médicos, né, para uma leucemia mieloide aguda. Outro exame, a biópsia de medula óssea, ela é realizada na mesma região do mielograma, na crista ilíaca póstero superior, mas nesse caso vai ser retirado um pedaço do próprio tecido ósseo, e esse tecido vai ser analisado, vai ser enviado para o patologista. Aqui nós temos uma imagem, né, desse tecido ósseo. Nos adultos, ele também pode ser realizado de forma ambulatorial, mas em crianças, no geral, eles são levados para os centros cirúrgicos e estão sedados. Ela é feita em caso em que não foi possível a análise a partir do mielograma, ou veio um mielograma seco, ou não veio uma quantidade de blastos, e mesmo assim o médico tem uma suspeita clínica. O tamanho mínimo é de 2 centímetros, o ideal é entre 2 e 3 centímetros, porém, um ponto negativo é que os resultados eles são mais tardios do que o mielograma, né? Mas mesmo assim deve ser pedido com urgência e falado com o patologista para agilizar esse resultado. Nós tivemos já casos na enfermaria em que o diagnóstico foi dado pela biópsia de leucemia. A imunofenotipagem, ela permite um diagnóstico acurado através da citometria de fluxo, identificando marcadores intracelulares e de membrana. Então, você identifica os antígenos através de anticorpos, né, específicos para marcadores mieloides. Quando há uma suspeita de leucemia aguda, né, você faz marcadores para leucemia no geral e depois especifica o tipo da sua suspeita. É importante frisar que nenhum marcador único é expresso em todos os casos e que a imunofenotipagem é importantíssima também para a monitorização da doença residual mínima, que é utilizado como critério de resposta após tratamento da leucemia mieloide aguda. Aqui nós temos os marcadores que vão ser utilizados para o diagnóstico. Temos marcadores dos precursores, marcadores mieloides, marcadores de maturação, marcadores monocíticos, megacariocíticos e eritróides. A próxima aula ele tem o objetivo justamente de falar mais sobre os exames laboratoriais, então eu só vou citar estes exames na aula atual. Além disso, para o diagnóstico de leucemia aguda de fenótipo ambíguo, também são utilizados marcadores mieloides, assim como de linhagem B e T. E também tem os marcadores da doença residual mínima para avaliação de resposta. Todos são feitos através desse exame e no nosso serviço é enviado para o EMOS e sai de forma bem rápida e acurada. A citogenética, ela permite análise cromossômica de perda ou ganho e também estrutural, como deleções, duplicações, inversões e translocações, e pode ser realizada através do cariótipo convencional e hibridização in situ, em que a gente vai avaliar anormalidades específicas. Quanto à citogenética, né, a OMS ela coloca que pacientes que têm translocação 821, 1517, inversão ou deleção do 16 e translocação 1616 podem ter o diagnóstico de LMA, mesmo sem preencher aqueles critérios de 20% de blastos. Então, essas são as exceções que eu citei previamente em relação ao diagnóstico.
Aqui nós temos alguns desses marcadores utilizados na citogenética. A citogenética convencional ela demora cerca de 5 a 7 dias para termos o resultado, mas também a gente tem que avaliar alguns marcadores moleculares, pois hoje em dia existem terapias-alvo específicas, como mutação do FLT3, DH1 e DH2, NPM1, dentre outros. Também é importante fazer o screening para rearranjos genéticos e temos alguns testes adicionais recomendados no diagnóstico. Muitos desses ainda não estão disponíveis, infelizmente, nos serviços, mas aqui no hospital, por exemplo, um dos mais importantes que nós conseguimos um resultado rápido é o FLT3 e hoje em dia existe uma terapia, né, alvo que é a amidostaurina, mudando o prognóstico dos pacientes. Para que serve toda essa avaliação da citogenética? Ela serve para auxiliar no diagnóstico, na escolha de tratamento e também para a classificação de risco. E essa classificação de risco ela é utilizada também para o transplante de células-tronco hematopoético. A depender do risco dos pacientes, eles vão ficar em acompanhamento apenas quimioterápico e, em alguns casos, vão precisar de transplante, como os riscos intermediários e risco adverso, né? Mas todos os pacientes que têm recidiva da doença e conseguem um controle, também devem ser encaminhados para o transplante. Pacientes com risco favorável são aqueles que têm translocação 821, inversão do 16 ou translocação do 16, NPM1 mutado sem FLT3 e mutação no gene CEBPA. Os de risco intermediário são os pacientes com FLT3 mutado, translocação 921 e outras alterações moleculares e citogenéticas que não são incluídas em risco favorável ou adverso. Já os pacientes de risco adverso, de risco mais grave, são aqueles que têm translocação 6,9, 9,22, translocação 8,16, inversão do 3, translocação do 3, alguns rearranjos moleculares, alterações associadas a SMD, como deleção do 5Q e do 17P, 5Q e 7Q, cariótipo complexo e cariótipo monossomal, e algumas mutações moleculares, como o TP53. Isso também vai ser abordado melhor na próxima aula. Devemos lembrar que o paciente com LMA, não estamos tratando apenas a doença, a gente está tratando uma pessoa, e além dos exames diagnósticos, devem ser vistos se esse paciente ele tem um status performance adequado para fazer um tratamento. Para isso, são utilizadas escalas específicas, como ECOG e Karnofsky. Pacientes idosos devem ter a avaliação geriátrica ampla realizada, também é feito no nosso serviço, principalmente nos pacientes do transplante. Devem ser avaliados com sorologias, para ver outras comorbidades, assim como bioquímica. Coletado o exame para fazer o HLA, que ele é importante para o posterior transplante. Exames de imagens são necessários em alguns casos de pacientes, como radiografia, tomografia ou exame de líquor, naqueles que têm um acometimento central. É importante conversar com os pacientes desde o diagnóstico que a quimioterapia ele pode levar a uma perda da fertilidade. Então, a criopreservação de espermatozoides e ovócitos ela é importante ser feita desde o início, e coleta de exames adicionais para biobanco, para estudos atuais e futuros, e isso é feito principalmente em serviços que estão em estudos clínicos. Já está dando meu tempo, falta 1 minuto, eu queria finalizar com essa frase do William Owsley, que é o pai da medicina moderna, que todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a própria doença do qual ele sofre. E é isso que a gente vê realmente nos nossos pacientes, né? Não apenas uma doença, mas toda uma história de vida e um aprendizado que eles trazem para todos nós. Obrigada. Parabéns, Marília, pela excelente apresentação. Eu diria que você falou não só do diagnóstico, mas da doença como um todo. Então, parabéns. Aí eu pediria agora que o Anax, residente do 2º ano, compartilhasse a sua apresentação do caso clínico e a gente pudesse, no final, fazer a discussão e ouvir as perguntas de todos os presentes. Bom dia, professor. Bom dia, Anax. À vontade. Pronto, bom dia a todos. Sou Anax, sou residente do 2º ano de hematologia aqui do HU.
fiquei responsável pela apresentação do caso clínico de hoje. Vamos iniciar brevemente aqui a história da nossa paciente. É a paciente do sexo feminino, MLB, 55 anos, é natural aqui de Fortaleza, é parda e não tem convênio de saúde suplementar. Ela iniciou a história dela com uma queixa de palidez importante e pré-síncope em fevereiro deste ano, né? Então, no resumo aqui da história da doença atual da paciente, a queixa que mais marcava realmente foi as queixas associadas à síndrome anêmica, né? Ela tinha palidez cutânea mucosa, que foi percebida pela família, pré-síncope, fraqueza, dispneia aos pequenos esforços, taquicardia em repouso, né? E todos os sintomas começaram em fevereiro de 2022. Chamou a atenção também foi o início súbito, já que era uma paciente previamente rígida e era assintomática, né? E aí ela teve esse início súbito de sintomas, o que motivou, inclusive, ela a procurar o pronto-socorro mais próximo da sua residência. E aí, na avaliação inicial no pronto-socorro, na UPA local, né, após a análise dos exames iniciais, foi detectada exatamente citopenias importantes, né, e alterações que chamaram a atenção no hemograma, e por isso ela foi imediatamente transferida para o Hospital Geral de Fortaleza, né? Chegando ao HGF, ela recebeu avaliação especializada pela equipe de hematologia, e aí eles avaliaram a paciente através dos exames específicos. E aí, depois desses exames, ela recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Ainda na HGF, ela realizou todas as outras toda a investigação também, foi triada a paciente, classificado o risco da paciente, na verdade, escolheram os exames, mas, posteriormente, ela foi encaminhada aqui para o nosso serviço do Walter Cantillo, do Hospital Universitário, né? Esse foi o exame inicial da paciente, que ela coletou um mielograma lá no HGF. E aí mostrava um percentual alto de blasto, né, acima de 20%, que é diagnóstico de leucemia, né? Não caracteriza o tipo, exatamente porque o diagnóstico é através da imunofenotipagem, como Marília citou, mas algumas alterações já remetiam que talvez fosse, de fato, um LMA, né? Ele descreve aqui os blastos como médio porte, né? Elevada relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, núcleos evidentes, chama a atenção aqui, ó, citoplasma granular, alguns contornos monocitóides e o citoplasma emitindo algumas projeções, né? Eu chamo a atenção exatamente para essa morfologia aqui, porque foi um dos indícios iniciais também da alteração citogenética que a paciente apresentou, principalmente no que tange aqui ao citoplasma, coloração da própria célula, tamanho, né, e a granulação citoplasmática. E aí ela colheu a imunofenotipagem medular da paciente confirmou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, ela expressava todos os marcadores ali do blasto mieloide e principalmente realmente uma fase mais precoce da maturação, CD34 positivo, HLA-DR de forte expressão, mieloperoxidase positiva, né? E uma coisa que chamou a atenção foi que ela marcou para um marcador linfóide, né? CD19 moderado. Isso não é só importante para avaliação posterior da doença residual mínima, onde a gente testa esses marcadores atípicos, anômalos, mas também remete a alguns diagnósticos, né? Na verdade, algumas alterações moleculares, né? Então, alguns marcadores anômalos podem remeter a algumas alterações moleculares, como foi o caso dessa paciente. O grande problema do cariótipo dela, na estratificação de risco inicial, foi que foi coletado, mas não obteve o crescimento por metáfase. Então, o cariótipo dela foi inconclusivo. Os demais exames classificavam a paciente como um risco intermediário, já que a gente não identificou alterações moleculares que a classificassem como alto risco, mas também não identificamos alterações moleculares que a classificassem como baixo risco, né? Foi uma classificação provisória, inadequada, exatamente porque a gente não tinha a avaliação citogenética através do cariótipo. Tá certo? Então, aqui, mais uma vez, só para rememorar aqui a classificação de estratificação de risco da European Leukemia Net, né, onde essa paciente estaria exatamente nesse risco intermediário, por não ter anormalidades nem favoráveis nem desfavoráveis. Então, a partir dessa classificação de risco, a gente estratificou a paciente
e aí definimos que essa paciente, se tivesse um doador aparentado, deveria transplantar. Mas iniciamos imediatamente o protocolo padrão, era uma paciente fit, né, e que aguentaria a terapia de alta intensidade, que é a terapia padrão 7+3. Ela iniciou a quimioterapia de indução em 8 de fevereiro. Tá? Durante a terapia de indução, ela já desenvolveu complicações graves. Ela desenvolveu neutropenia febril e também fez infecção de corrente sanguínea por uma bactéria que foi identificada como multiresistente, inicialmente KPC e depois uma Pseudomonas pan-R. A lista de antibióticos que ela usou é enorme, mas ela chegou a usar, inclusive, exatamente através dessa identificação de um germe multiresistente, Togena por 21 dias, ou por 11 dias. Ela ficou bem após a terapia de indução, e aí, como houve essa classificação intermediária inicialmente, a gente tipou os doadores e vimos que a paciente tinha duas irmãs 10 em 10, né? Então, ela estaria mais do que indicada o transplante halogênico aparentado após a primeira remissão. E após a indução, 7+3, a gente avaliou a resposta da paciente, ela teve remissão hematológica, normalizou os índices hematimétricos, e aí a gente foi para a medula dela, né? A coleta, houve problemas técnicos em alguns sentidos. Primeiro, a amostra estava parcialmente diluída no mielograma, mas mostrava que, por critério morfológico, a paciente tinha remissão completa também, tá? Tinha remissão hematológica e também morfológica, já que tinha abaixo de 5% de blastos. A imunofenotipagem deu inconclusivo para a DRM. O analista colocou aqui que houve um problema pré-analítico. Colocou uma observação aqui na nota que provavelmente foi por conta do tubo, acondicionamento da amostra, e aí a DRM foi inconclusiva. Mas, por todo o contexto, normalização do hemograma, mielograma, a gente definiu que, de fato, essa paciente tinha remissão completa, deveria seguir, após a alta hospitalar, para o ambulatório do transplante de medula óssea, né? E também já colocado na lista para novas consolidações. Aí, após a indução, no final da indução, a gente decidiu classificar de fato o paciente de modo adequado e recoletamos um novo cariota, tá certo? E aí, qual não foi a nossa surpresa? A paciente apresentava uma translocação 821 em todas as metáfases analisadas, tá? Então, ela tinha translocação 821. Isso após a indução. Tomando por base aquela ideia de que, de fato, a remissão molecular muitas vezes demora muito mais do que a remissão hematológica e a remissão morfológica, né? Então, após a indução, a paciente apresentava ainda a mutação base da leucemia aguda dela. Isso aqui saiu, esse cariota saiu o resultado, a gente coletou no final do internamento da indução e esse cariota saiu só após a primeira consolidação, né? Então, ainda no primeiro internamento de consolidação, né, e a paciente ainda tinha vistas a transplante de medula óssea, a gente não sabia que essa paciente tinha uma translocação de baixo risco, né? Marília mostrou muito bem, as translocações e mutações do core byte factor são classificadas como baixo risco pela classificação de estratificação de risco da European Leukemia Net. Tá? Então, a paciente internou no dia 8/4 para iniciar a consolidação. Mesmo tendo todas aquelas complicações, a gente fez dose intermediária de área C. Chama atenção para isso porque, de modo geral, na leucemia mieloide aguda, a dose intermediária de área C, quando comparada à dose alta, né, que é o IDAC, tem igual eficácia, demonstrou-se em vários estudos que eles têm igual eficácia em relação à remissão completa da doença, sobrevida, mas demonstrou ter menor toxicidade, menos tempo de aplasia, menor alta hospitalar mais precoce, menores complicações infecciosas. Então, no nosso serviço, a gente adotou que, de fato, consolidação, de modo geral, seria feita através da dose intermediária de ARAC. Então, foi isso que foi feito para a paciente, né? Ainda assim, a paciente desenvolveu neutropenia febril, mais uma infecção por um germe resistente, não tão quanto a primeira, dessa vez foi um estáfilo resistente à oxa, tá? Ela foi tratada com vancomicina, e também, na avaliação pós daunorubicina, da indução, a gente viu que a paciente, além de todas as complicações, tinha desenvolvido insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida.
muito provavelmente devido à toxicidade do antraciclo. Ela tinha fração de ejeção de 48%. E durante esse internamento, né, a necessidade do acesso venoso central, no local do implante e do catéter, a paciente desenvolveu uma trombose bem extensa, se estendia por toda a jugular direita dela. A gente solicitou a avaliação da vascular e, após discussão com a hematologia, né, a gente decidiu anticoagular essa paciente pós-alta hospitalar com a rivaroxabana. E ela permaneceu com a programação do transplante medula óssea, né? Mesmo com todas essas complicações, mas a paciente teria classificação de risco intermediário e tinha doador aparentado, que é o melhor tratamento para ela, né? No segundo internamento, a gente reclassificou a paciente, exatamente porque saiu o resultado desse cariótipo que a gente coletou no final da indução. Só que a gente vai ver que o tratamento para esses casos é dose alta de Arac, inclusive podendo prolongar o número de ciclos, né? As mutações do Coding Binding Factor são muito sensíveis ao arabinosídeo. O grande problema foi todas as complicações que foram se acumulando no decorrer do tempo para essa paciente, né? Insuficiência cardíaca, infecções por germes muito resistentes, trombose. Então, a gente decidiu que, de fato, apesar de não ser o ideal, né, mas era o mais palpável para esse paciente a gente fazer dose baixa de ARA-C, exatamente por conta do risco, né, de ser mais agressivo do que a própria doença em relação à terapêutica proposta. Ainda assim, durante esse segundo ciclo de consolidação, veja que a paciente complicou novamente com infecção grave. Ela desenvolveu infecção de corrente sanguínea pseudopan-R, foi testada, era uma pseudomonas metalo. O paciente foi tratado novamente com antibióticos de larguíssimo espectro, azitrionã e togena. E, além disso, ela desenvolveu um abaulamento periamidaliano durante a neutropenia febril. A gente chamou a cabeça e pescoço, foi avaliado, houve a suspeita de abscesso periamidaliano. Porém, a paciente estava neutropênica, com muitas complicações, foi optado por não abordagem cirúrgica, apenas pela cobertura antimicrobiana. Foi quando foi associada à vancomicina, e aí a paciente ficou bem, né, e recebeu alta hospitalar. No mês passado, ela internou para o novo ciclo de consolidação, novamente com dose baixa de ARA-C, tá? E, mais uma vez, a paciente complicou muito, né? Além da infecção, mais uma vez, por pseudomonas multiresistentes, identificada através de hemoculturas, né? Dessa vez sensível à colistina, a paciente também apresentou infecção pulmonar, onde a imagem por tomografia mostrava uma infiltração, halo em vidro fosco, era sugestiva de infecção fúngica invasiva de fato, então a gente tratou como, né? Além de receber colistina para pseudomonas, ela também recebeu voriconazol durante o internamento. A colistina para pseudomonas teve que ser estendida, exatamente, era um germe resistente, e aí ela desenvolveu lesão renal aguda, não dialítica, acompanhamento conjunto com a nefrologia, devido à toxicidade do antimicrobiano. Tá? E aí ela recebeu alta muito atualmente, né? Ela recebeu alta agora no dia 13/9, após a última consolidação. Véspera em que realizamos uma nova avaliação da medula da paciente. E aí, de fato, mostrou que essa paciente teve uma remissão completa da doença. O mielograma, dessa vez, de modo adequado, mostrou o percentual de blasto de 1%, né? Não tinha mais nenhuma evidência de doença através da análise morfológica, e também a imunofenotipagem demonstrou que a paciente tinha doença residual mínima negativa, né? Não tinha mais doença de fato na medula óssea dessa paciente, apesar da terapia, né? Mostrou que realmente essa alteração molecular da paciente é muito sensível ao ARA-C. E aí, só para finalizar aqui o caso, falar um pouco exatamente da mutação dessa paciente. Na leucemia mieloide aguda, a gente tem mutações que são chamadas de core byte factor, né? São duas. A primeira é a da nossa paciente, que tem a translocação 821, e o gene de expressão dessa mutação é o RUNX1T1, né? E a segunda mutação é a inversão à translocação 1616, que o gene é o BFB-MYH11. Tá? Elas estão classificadas lá naquela classificação da European Leukemia Net exatamente como de bom prognóstico, né?
já que o tratamento para esses pacientes, de modo geral, com quimioterapia isolada, vai muito bem, né? Então, esses pacientes não precisam de transplante em primeira remissão, já que eles têm uma maior sobrevida à quimioterapia isoladamente, né? E alguns estudos mostraram que, especificamente, essas mutações do core binding factor denotam uma maior sensibilidade ao ARA-C em alta dose, né? Então, os pacientes têm melhor sobrevida e melhores resultados em ARA-C em alta dose, inclusive com até mais ciclos, como mostrou esse estudo, 4 ciclos aí, em média de ARA-C em alta dose. O problema é que, de fato, nem sempre o ideal é o palpável, né? Na vida real é diferente, como a gente viu para essa paciente aqui. Mesmo com doses baixas de ARA-C, né? A gente adotou low dose, né? Em que, em teoria, denota menor tempo de aplasia, a paciente ainda teve complicações graves, né? Com risco de vida, o que, de fato, poderia ter sido uma tragédia se a gente tivesse adotado essa estratégia de alta dose desde o início, né? Com maior tempo de aplasia, maiores complicações, infecções multiresistentes, trombose, insuficiência cardíaca, infecção fúngica invasiva e todas as complicações que a gente acabou de ver, né? E aí, só para resumir, a translocação 821, como a Marília falou, né, a classificação da RU classifica a LMA em algumas gavetas, né? Especificamente, essa translocação entra na gaveta da LMA com anormalidades genéticas recorrentes, né? Que está aqui junto com outras mutações. Especificamente, a translocação 821, além da inversão, translocação 1616 e a 1517, diagnosticam LMA independente de contagem de blasto. Então, identificou essa mutação no paciente, ainda que ele tenha abaixo de 20% de blasto, é diagnóstico de LMA devido à alta especificidade dessa mutação, né? E uma coisa que chama a atenção também é que faz parte, geralmente, em média, 7% das leucemias mieloides agudas do adulto possuem essa translocação 821, né? Tem algumas alterações morfológicas, né? Então, de fato, a leucemia mieloide aguda é uma doença muito heterogênea, não parece uma doença só, né? Uma coisa que chama a atenção é exatamente porque algumas mutações, além de ter prognósticos específicos, também possuem alterações morfológicas específicas e também possuem alterações imunofenotípicas específicas, né? A prova disso é a translocação 821, onde a gente pode ter, por exemplo, a eosinofilia na medula óssea, e chama a atenção a coisa dos bastonetes de Auer, que ele coloca como típico exatamente o número de grânulos, né? Pode ter, inclusive, bastonetes de Auer no blasto mieloide, né? E ele chama a atenção também para o citoplasma, que é bastante basofílico, tá certo? Coisa que a gente viu na medula dessa paciente. É um citoplasma basofílico, granular, né? Que foi descrito lá naquele primeiro mielograma feito no HGF. E aqui o que ele chama a atenção também para o estudo imunofenotípico é exatamente o que a gente também viu na nossa paciente, né? Então, bateu direitinho, a paciente leu o livro, já que ela tinha marcador linfóide atípico, né? Nosso paciente tinha CD19, mas pode ser qualquer um outro marcador linfóide, PAX5 ou CD79, por exemplo, tá certo? E aqui, isso é do banco de dados da ASH, no que tange a morfologia dessa translocação específica, ele coloca que, inclusive, nesse caso desse paciente que foi diagnosticado com a translocação 821, ele coloca que, inclusive, é uma alteração morfológica típica, né? Alteração morfológica típica, esse blasto, né, hipergranular, inclusive com bastonetes, mas principalmente com citoplasma bastante basofílico, né? Que, mais uma vez, foi compatível com o nosso paciente aqui, do caso. Obrigado. Parabéns, Yuri. Parabéns, Anax, perdão. Eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso e feliz com a ideia da apresentação desse curso, porque quando a gente faz uma conexão com os dados que são apresentados de maneira formal e correlaciona com a nossa realidade, eu acho que isso a gente traz para uma